Olá, queridos amigos, estamos mais uma vez aqui nessa live, no nosso canal Ricardo Savassa, dando continuidade ao nosso estudo do livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel e psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. A semana passada nós falamos do povo romano, da civilização romana, da importância que foi, que a civilização romana para nós, em termos de família, para nós compreendermos o que é a família, esse sentimento de família. E vimos também que assim como os outros povos, o egípcio, o indo-europeu, a China, todos eles, foram Israel, todos eles foram vencidos pelo orgulho e pela vaidade. Se distanciaram, Se distanciaram da bondade, do amor, Se deixaram levar pelo orgulho, pelo egoísmo, e eles vieram a sofrer as consequências. E dando continuidade ao nosso estudo, hoje nós vamos estar estudando o capítulo 12º, capítulo 12, e nós vamos hoje ver a vinda de Jesus. A gente terminou lá, a semana passada, falando de Roma, então naquele período até a vinda do Mestre querido. Portanto, hoje, então, nós vamos começar a leitura. A manjedoura. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Debalde, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido, muitas vezes, objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que, somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Então a gente vê, nesse primeiro item do nosso capítulo 12, a vinda de Jesus, a manjedoura. Então é óbvio que a manjedoura ela é o ponto inicial da vinda de Jesus. Ela é o ponto inicial da sua jornada. E Jesus nasce na manjedoura, cercado por animais, em cima daquela relva, daquele feno, na mais humildade. Jesus vem ao nosso mundo já dando a nós uma lição de humildade no seu nascimento. E começava ali, definitivamente, a maioridade espiritual da nossa humanidade, de todos nós. Até porque, quando Jesus vem, encarna no nosso planeta e vem nos trazer a sua boa nova, o nosso planeta a humanidade passava por distúrbios terríveis. Cada povo tinha sua religião, entendia de uma forma. Foram se distanciando dos ensinamentos que o Mestre deu e também foram se distanciando dos conselhos daqueles enviados de Jesus que nós vimos nas lives passadas, Então, toda civilização, Jesus mandou seus emissários, que levavam lá as mensagens de amor, de paz. A gente viu Sócrates, A gente viu Confúcio lá na China, a gente viu tantos, A gente estudou já tantos aí para trás. Então, ora, esses mensageiros vieram, foram passando, algumas pessoas obviamente pegou, mas a grande maioria não. E aquelas pessoas que tinham poder na mão, levado pela ambição, e pela vaidade, o que eles fazem? Pelo orgulho, eles se distanciam do mestre, Se distanciam dos ensinamentos de Jesus, E acabam se tornando
esses povos acabam se tornando aí meio que bárbaros até, né? E a gente também viu em todos os tempos, né? Todas aquelas pessoas, escritores, materialistas, de todos os tempos, né, vulgarizaram o grande acontecimento. Ironizaram os fenômenos mediúnicos que precederam a vinda de Jesus, né? Então, quer dizer, as figuras lá de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, até a própria Maria, né? Sempre aconteceram muitas coisas, eles foram muitas observações injustas e maliciosas para com eles, né? Mas o Cristo vem lançar na terra, né, os seus fundamentos da verdade inabalável, né? Então agora a gente vai ver o Cristo e os essênios. Vamos desligar aqui o toque do celular. O Cristo e os essênios. Muitos séculos depois da sua exemplificação incompreendida, há quem o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas antes do seu messianismo de amor e de redenção. Então vamos lá lembrar, né? Que são os essênios. Quem eram os essênios, né? Os essênios formavam uma seita entre os judeus de 150 anos de Cristo até 70 depois, né? Aproximadamente, que, segundo a tradição, se caracterizavam pelo rigor de uma vida espiritualmente virtuosa e ainda por cultivarem a sabedoria mística, né? Então, os essênios tinham esse lado místico, eles compreendiam lá a mediunidade. As próprias esferas mais próximas da Terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição desde os seus primeiros dias na Terra. Mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio, né? Então, ora, muitas pessoas aí vêm falando, né, que o Cristo aprendeu lá com os essênios, né? Que Jesus aprendeu com o povo essênio. Então depois ele foi ensinar o que ele tinha aprendido. Claro que não, né? É óbvio que Jesus, ali junto com os essênios, né? Jesus obteve, claro, dos essênios os seus ensinamentos, mas Jesus já sabia muito mais do que eles, né? A gente tem aí dentro da doutrina espírita, a gente tem um vasto material, né, didático de livros aí que nos falam sobre a infância de Jesus, né? Jesus com 10 anos já debatia com os doutores da lei lá, já debatia sobre tudo, né? Já dava aula para os doutores da lei na realidade, né? E claro que com todo o conhecimento do Cristo, né, a gente sabe o que aconteceu, né? Esses doutores da lei, então, eles se revoltam contra Jesus, né? Então é óbvio, então não tem nada a ver com isso, né? Quando a gente ouvir alguma coisa, né, sobre que, mas Jesus, ele esteve lá com os essênios, né? Os essênios eram místicos, né? Ora, Jesus vem, tudo que Jesus fez foi através da sua esplêndida, né, magnífica mediunidade. E óbvio que nunca ninguém teve essa mediunidade aqui no nosso orbe, né, no nosso planeta. Então, dando continuidade, cumprimento das profecias de Israel. Do seu divino apostolado, nada nos compete dizer, em acréscimo, das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vinda à Terra, reafirmando, todavia, que sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Dele asseveraram os profetas de Israel, muito tempo antes da manjedoura e do Calvário, levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza. Carregado de opróbrios e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores, né? Então, olha o que os profetas falavam lá pra gente, né? Então, vamos lá. Opróbrios, humilhações, né? Desprezado dos homens, né? Que Jesus sofreu.
coberto de ignomínias, né? Que é infâmias, né? Humilhações, enfim, né? E ele não merecia a consideração, né? Daquele povo que estava por ali, daqueles doutores da lei, não é? Presumireis na sua figura um homem vergando ao peso da cólera de Deus. Mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como de um malvado e a sua morte como a de um ímpio. Mas, desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Né? Então, olha aí o que os profetas falavam. Né? E tudo se cumpriu. Né? A gente viu lá, tudo se cumpriu. Jesus não reclama em momento nenhum. Né? Em momento nenhum Jesus reclama, né? Do que está acontecendo com ele, do Calvário, e nada disso. Né? Jesus não reclama. Muito pelo contrário. Né? E deixa para nós uma grande lição. Então vamos lá. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra, mansa e generosa, reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos areópagos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações, na praça pública, verificaram-se, a propósito, dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Né? Então, olha aí, a grande lição do Cristo, que o Cristo deixou para nós. A lição do amor, da fraternidade, do perdão, da caridade, né? Da simplicidade, da humildade. Não é? Então, olha lá naquele tempo, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, não é? Salientando-se que muitos cultos lá do Oriente caminhavam para o terreno da dissolução e da moralidade. Veja bem, nós estamos falando de religiões, de povos e religiões antes da vinda do Cristo. Então eles ainda não, nós que estávamos lá naquela época, ainda não tínhamos o conhecimento que nós tivemos com a vinda de Jesus, né? E nós hoje ainda temos, depois da vinda de Jesus, também o Consolador prometido, né? Que é o Espírito da Verdade, a codificação da doutrina espírita, não é? Então a nossa responsabilidade é muito maior. É como se aquele povo daquela época não soubesse ler, né? Então chega lá num campo, não pise na grama. Ele não sabe ler, ele atravessa e pisa na grama, mas nós já sabemos ler, não é? Depois da vinda do Cristo, nós aprendemos a ler. Com a vinda, né, do Espírito da Verdade, o que acontece? A gente também aprendeu a interpretar, né? A leitura. A gente só, lá com Cristo, a gente aprendeu a ler.
Mas com a codificação da doutrina, Kardec nos propicia que nós possamos compreender e interpretar o que Jesus veio nos dizer. E hoje em dia nós vemos muitas religiões, muitas seitas religiosas se distanciando de uma maneira enorme de Jesus. Estão a bilhões de quilômetros longe dos princípios de Jesus, né? Claro. Ora, templos suntuosos, palácios, a gente vê, nós estamos cansados de ver catedrais, estamos cansados de ver templos maravilhosos, mas que são vazios, são ocos, podem ter 10 mil, 20 mil pessoas dentro, mas são vazios. Vazio de quê? Vazio de sentimento, vazio de amor, vazio de caridade, não é verdade? Nós vimos aí no ano passado, numa eleição, nós vimos as pessoas dentro de templos religiosos fazendo símbolo de armas. De armas. Então, ora, estão caminhando junto com Jesus? Claro que não. E muito mais culpados do que aqueles antes da vinda do Cristo. O que o Cristo combateu lá na religião, no judaísmo? Ele combatia isso, essa violência do olho por olho, dente por dente. Aí quando nós que nos intitulamos cristãos, que estudamos a religião de Jesus. Quando nós estudamos a religião de Jesus, mas mesmo assim, vamos lá comprar uma arma para nos defendermos dentro da nossa casa. Ah, mas se o ladrão pular o muro, eu mato ele. Ora, então que cristão é você? Que cristão somos nós? Se uma pessoa pular o muro e a gente matar a pessoa, a gente tem uma arma para matar uma pessoa. Que cristão sou eu? Que seguidor do Cristo sou eu, meu Deus? Não posso ser seguidor do Cristo. Qualquer coisa, menos isso. Que aquilo que o Cristo ensinou? Amar ao próximo como a ti mesmo. Você quer que alguém te dê um tiro? Então como é que você vai dar um tiro em alguém? Não é verdade? Então a gente também vai se distanciando aí, né? E Jesus estava onde? Onde é que Jesus estava lá auxiliando? Jesus estava curando, pregando, levando a palavra. Nas praças públicas, no monte, para aquele povo que estava sem comida, sem moradia, para todo aquele povo, que é para eles que Jesus falava. Jesus atendia a todos. Tanto que quando ele vai almoçar lá na casa de Zaqueu, torna-se aquele alvoroço. Nossa, como pode? Como pode Jesus? Não, claro que pode. Claro que pode. Jesus, ele está em todo lugar. Lembra que a gente sempre vem falando? A gente ouve muito nas palestras das nossas casas espíritas sobre o Evangelho, a gente vê que humildade não está relacionada a poder aquisitivo. É muito diferente, né? É humildade de espírito. Existem muitas pessoas que têm muito, mas muito dinheiro, né? Muitos bens, e são muito mais humildes daquela pessoa que não tem nada, né? Daquela pessoa que realmente não tem praticamente nada, né? Então a gente viu que Jesus veio falar para nós? Olha lá, espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Então nós vemos pessoas se apegando a isso, a pátria. Ora, hoje eu sou brasileiro, amanhã eu posso ser alemão, italiano, japonês, africano, não é? Então, eu tenho amor à bandeira. Não, amanhã posso ter outra. Não, porque o meu sobrenome, o meu sangue é. Não, amanhã eu posso ter outro. Não é verdade? Então ele veio dizer que tinha uma coisa maior, até as leis humanas, que são as leis de Deus, né? Então, ora, ele refundiu todas as filosofias, né? Todas, em uma só. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então vamos lá. A palavra divina. Não nos compete fornecer uma nova interpretação das palavras eternas do Cristo nos evangelhos. Semelhante interpretação está feita por quase todas as escolas religiosas do mundo, competindo apenas às suas comunidades e aos seus adeptos a observação do ensino imortal, aplicando-a a si próprios no mecanismo da vida de relação.
de modo que se verifique a renovação geral na sublime exemplificação, porque se a manjedoura e a cruz constituem ensinamento inovidável, muito mais devem representar, para nós outros, os exemplos do Divino Mestre, no seu trato com as vicissitudes da vida terrestre. De suas lições inesquecíveis decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de se renovarem os institutos sociais e políticos da humanidade, com a transformação moral dos homens dentro de uma nova era de justiça econômica e de concórdia universal, né? Então, olha aí. Olha o que Jesus ensina para nós. É isso que a gente precisa ter. É esse exemplo. Então, basta eu conhecer o Evangelho? Ah, não, mas eu sei o que representa a manjedoura e sei o que representa a cruz, toda essa trajetória de Jesus. Tá, mas o que tem que representar para nós? O exemplo que o Cristo nos deixou. Né? O exemplo. Então, vamos sempre pensar da seguinte forma. Ora, eu como cidadão, eu preciso colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Os ensinamentos de Jesus, os exemplos que ele deixou na minha vida, como um simples cidadão. Então, ora, eu acordo, tenho que tratar bem a minha família, tenho que proteger a minha família, né? Vou trabalhar, tenho que trabalhar com afinco, porque o meu patrão está comprando a minha mão de obra, então eu preciso trabalhar com afinco para manter o meu emprego, manter lá a minha família, não é? Tenho que tratar os meus amigos com respeito, porque é assim que eu gostaria que eles me tratassem. Olha aí, amar o próximo como a ti mesmo. Não é verdade? Tenho que agir com honestidade em todos os campos da vida. Tenho que pensar nas outras pessoas que necessitam mais do que eu, né? Como um cidadão. E assim vai, não importa a profissão. Ah, mas eu sou um torneiro mecânico, então eu lido lá com aço, eu tenho que fazer com afinco as minhas coisas. Aquele enfermeiro, ele tem que tratar todos aqueles doentes que ele cuida, como? Com o exemplo de Jesus. O médico atender um paciente. Aí a gente vai passar por uma... Nós vamos falar um pouquinho de uma coisa que é perigosa de se dizer. Da política, olha, o que a gente espera? Como que um vereador, um deputado estadual, federal, um senador, um presidente da república, né, como que ele tem como que ele tem que agir dentro da política? Com honestidade, com amor, sempre procurando o bem de todos, olhando para aquelas pessoas que têm menos, né? Ora, o que o Cristo fala, né? A gente precisa ter a transformação moral do homem, né? E como que a gente consegue fazer isso? Olha lá o que Jesus fala para nós. Transformação moral dos homens dentro de uma nova era justiça econômica e de concórdia universal. Ora, então a economia. Se tem pessoas na rua, se tem pessoas passando necessidade, se tem pessoas em favela, se tem pessoas aí com o mínimo do mínimo e outras com muita coisa, o sistema econômico está errado. Está errado. Porque uns têm muito e outros não têm nada. Precisa se equilibrar essa balança. É claro, né? Agindo com amor, com caridade, vai sempre procurar equilibrar essa balança. E não tirar dos mais pobres e cada vez dar para os mais ricos, né? Então a gente vê que é o que acontece. Pode parecer que as conquistas do verdadeiro cristianismo sejam ainda remotas em face das doutrinas imperialistas da atualidade. Mas é preciso reconhecer que 2000 anos já dobraram sobre a palavra divina. 2000 anos em que os homens se estraçalharam em seu nome, inventando bandeiras de separatividade e destruição. Incendiaram e trucidaram em nome dos seus ensinos de perdão e de amor, massacrando esperanças em todos os corações. Então, olha o que está falando para nós. É verdade. Depois do Cristo, quando a gente pega para estudar a história, o que nós vamos ver? Nós vamos vendo, né, pessoas, homens, se apropriando, né? Se apropriando lá das palavras de Jesus e moldando as palavras de Jesus de acordo com os seus interesses, né? Não nos cabe aqui julgar nada, nós não vamos julgar religião nenhuma, mas a história está aí e comprova tudo isso para nós, né? Comprova tudo isso. Então, dentro lá da Igreja Católica, né, Apostólica Romana, a gente viu muito isso. Bispos lá na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Itália, né,
Muitos bispos que eles eram os senhores da lei, eles tinham lá o anel e eles eram lei, né? Então onde que eles conquistaram tanta terra, tanta propriedade, tanta coisa, né? Começou a se cobrar, né? Começou a se cobrar para perdoar e foi se moldando, né? Uma rainha queria casar, na igreja não podia casar, católica, apostólica, romana, se funda uma outra igreja que lá pode casar, né? O rei pode casar de novo lá, porque não tem problema, enfim. Vai se moldando a religião de acordo com os seus interesses, né? De acordo com os seus interesses. É o que a gente vê hoje em dia, né? É o que a gente vê hoje em dia, né? Graças a Deus a Igreja Católica já não tem mais nada disso, né? Então tem lá um Papa que hoje está tudo aí, vai levando as coisas certinhas, né? Mas enfim, a gente vai vendo. E hoje o que a gente vê? A gente vê um monte de significado de igreja, né? Então a gente tem lá uma universal, a gente tem uma mundial, a gente tem uma intercontinental, a gente tem uma nacional, e a gente vai vendo um monte de coisa, né? E a gente vai vendo o quê? São igrejas? São intituladas igrejas, mas qual que é o objetivo? Arrecadar dinheiro. E a gente vê que não é isso, né? Então, quando acontece isso, o que está acontecendo? Estão lá estraçalhando, né, em nome de Jesus, né? A religião, inventando bandeiras de separatividade. Ora, um fala, não, o meu Deus, só o meu Deus cura, o teu Deus não cura. O outro pega uma santa, a imagem de uma santa, vai chutar na televisão, porque fala que aquilo não tem valor nenhum, que uma imagem de Nossa Senhora e uma Coca-Cola é a mesma coisa. Ora, nós dentro da doutrina espírita, nós não temos imagens, nós não temos devoção à imagem, mas nem por isso nós vamos fazer isso. Claro que não. Obviamente que não. Por que não? Ora, fazer ao outro o que você gostaria que ele te fizesse. Não é verdade? Então vamos continuando aqui. Contudo, o século que passa deve assinalar uma transformação visceral nos departamentos da vida. A dor completará as obras generosas da verdade cristã, porque os homens repeliram o amor em suas cogitações de progresso. Crepúsculo de uma civilização. Uma nuvem de fumo vem se formando, há muito tempo, nos horizontes da Terra, cheia de indústrias de morte e destruição. Todos os países são convocados a conferirem os valores da maturação espiritual da humanidade, verificada no orbe há 2 milênios. O progresso científico dos povos e as suas mais nobres e generosas conquistas são reclamados pelo banquete do morticínio e da ambição. E, enquanto a política do mundo se sente manietada entre os dolorosos fenômenos do século, de mãos atadas, né? Registram-se nos espaços novas atividades de trabalho, porque a direção da terra está nas mãos misericordiosas e augustas do Cordeiro. Então a gente vê que muita coisa aí para o progresso, né? O que acontece? Ele é reclamado, né? Ele só vem pelo banquete do morticínio e da ambição. O que é esse banquete do morticínio, né? Com a morte de muitas pessoas, animais, né? O que a gente vê hoje está acontecendo no Brasil aí, né? O que a gente vê? A gente viu um ministro falando, vamos passar a boiada, vamos tacar fogo na Amazônia, a gente precisa de pasto para o boi, né? Então vamos tirar a mata, né? Então a gente vê as queimadas, a gente vê a poluição no oceano, a gente anda na rua e vê as pessoas jogando lixo pelos vidros, pelas janelas do carro, aí cai tudo no meio da rua, quando chove, entope tudo, enche tudo de água, né? Então, olha, é o progresso aí, né? Aliado à falta de educação. Então, cada vez que se tem uma queimada na mata, quantos animais, milhares de espécies de animais morrem, né? Centenas ou até milhares já desapareceram do nosso planeta, né? E tudo isso vai acontecendo por quê? Por causa da ambição, né? Por causa do progresso. Então o cara tem lá 10 hectares de terra, mas ele sabe que tem uma floresta lá, até onde é a divisa dele. Mas se ele queimar mais 10, ele vai ter 20. Ele vai lá e queima, não quer nem saber, né? Se o ar vai ficar pior, se vai matar muito animal, o que ele quer é o dinheiro no bolso, né? Aí ele vai ter 20 hectares de terra, vai destruir lá 4, 5 aldeias indígenas, né? Mas ele vai ter. Então ele vai favorecer quem? A família dele, no máximo 40, 50 pessoas. Enquanto milhões vão ficar aí com ar, sem poder respirar. Inclusive ele, né? Então vamos lá, o exemplo do Cristo. Sem nos referirmos, porém, aos problemas da política transitória do mundo, lembremos ainda que a lição do Cristo ficou para sempre na terra, como tesouro de todos os infortunados e de todos os desvalidos. Sua palavra construiu a fé nas almas humanas, fazendo-lhes entrever os seus gloriosos destinos.
haja necessidade e tornaremos a ver a crença e a esperança reunindo-se em novas catacumbas romanas para reerguerem o sentido cristão da civilização da humanidade. É, muitas vezes, nos corações humildes e aflitos, que vamos encontrar a divina palavra cantando o hino maravilhoso dos bem-aventurados. E para fechar este capítulo, lembrando a influência do Divino Mestre em todos os corações sofredores da terra, recordemos o episódio do monge de Manila, que, acusado de tramar a liberdade de sua pátria contra o jugo dos espanhóis, é condenado à morte e conduzido ao cadafalso. No instante do suplício, soluça desesperadamente o mísero condenado. Como, pois, será possível que eu morra assim inocente? Onde está a justiça? Que fiz eu para merecer tão horrendo suplício? Mas um companheiro corre ao seu encontro e murmura-lhe aos ouvidos: Jesus também era inocente. Passa então pelos olhos da vítima um clarão de misteriosa beleza, secam-se as lágrimas e a serenidade lhe volta ao semblante macerado. E, quando o carrasco lhe pede perdão antes de apertar o parafuso sinistro, ei-lo que responde resignado: Meu filho, não só te perdoo, como ainda te peço, cumpras o teu dever. Então, olha como Emmanuel termina esse capítulo para nós, né? Olha que maravilha! Olha como Emmanuel vai lá e busca, né? Esse conto aí do monge. Então, olha o que Emmanuel faz para nós, olha o que ele nos traz. Depois da vinda do Cristo, com os seus ensinamentos, nós não devemos temer mais nada. Às vezes, quando nós estudamos ou lemos sobre aqueles cristãos que eram jogados aos leões na arena romana, né, naquele monumento maravilhoso que tem até hoje na Itália, né, que muita gente vai lá, onde muitos cristãos morreram, né? Então, quando a gente vê aquilo, ora, mas como será que aquelas pessoas iam para o suplício sabendo que iam ser devoradas por leões? Mas eles tinham tanta fé, acreditavam tanto em Jesus, que eles iam orando, rezando, porque tinham certeza das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, né? É isso que nós temos que colocar na nossa vida, é essa fé inabalável, esta fé inabalável. Então, quando acontecem as coisas ruins com a gente, normalmente nós nos desesperamos, né? No primeiro momento, nós nos desesperamos, ficamos ali, às vezes, revoltados, ou até fazendo a mesma pergunta que o monge: ora, mas por que que isso aconteceu comigo? Né? Ora, e o que aconteceu com Jesus? Então, a gente lembra o que aconteceu com Jesus, e quando a gente se dá conta dos ensinamentos do Mestre, que a gente vai aprendendo nas palestras, que nós vamos aprendendo dentro do nosso lar, né? No Evangelho no Lar, toda semana. Então nós vamos aprendendo o quê? Nós vamos aprendendo o amor, nós vamos aprendendo a caridade, a humildade e principalmente nós vamos fortalecendo a nossa fé, a nossa fé. Porque nós sabemos que por pior que seja o problema, ele é passageiro. Vamos nos lembrar do que o Chico sempre falava: tudo passa, tudo passa. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver quanta coisa já passou. Quantos momentos difíceis já passaram na nossa vida? Muitos momentos difíceis. Foram, né, transpostos por nós. Nós passamos por eles e nós estamos aqui hoje. É que nós temos a triste mania ainda de acharmos que o problema que está conosco agora é o maior de todos os tempos. Nunca houve um problema maior. Esse é o maior problema, porque é o que a gente está, né? Por que que acontece isso? Olha, é o nosso egoísmo. E quando nós nos distanciamos do Cristo, né? Mas, estudando o Evangelho de Jesus, assistindo às palestras que os nossos irmãos fazem para nós, nós vamos aí obtendo um conhecimento que, se a gente tem esses pensamentos, logo nos vem, né, à mente que não é bem assim. Olha, você já passou por coisa pior, né? E a gente então consegue se reerguer. A gente vê muito isso, né? Dentro das casas espíritas, quando nós trabalhamos lá no atendimento fraterno, que nós vemos muitos e muitos irmãos
que chegam na casa espírita, né, pela dor, né? A gente sempre fala que de cada 10, né, 9 vem pela dor, um vai pelo amor. Não é verdade? Por quê? Porque quando está tudo bem, quase nunca a gente se lembra de Jesus, de Deus, né? A gente vai tocando a vida aí, né? Vai levando a vida na viola. Não é verdade? Mas quando tem algum problema, a gente se apega logo com Deus, né? Eu trabalhava com um companheiro que se dizia que ele era ateu convicto. Ah, eu não acredito em nada, não acredito em nada. E sempre falava que não acreditava em nada, né? Zombava até de algumas pessoas, enfim. Até um dia que a gente estava trabalhando junto, uma chave escapa e pega bem no dedo dele, né? Na hora que ele grita, ai minha Nossa Senhora. Então a gente vê, né? Que até aquela pessoa que se diz ateu de tudo, na hora do aperto, vai lá se apegar com a Nossa Senhora, com Deus, enfim. Né? Então é isso que nós precisamos colocar na nossa vida, reforçar essa nossa fé. Esse capítulo 12 que trouxe para nós, né, a vinda de Jesus, o que Jesus deixou para nós? Né? Qual foi o ensinamento que o Cristo deixou para nós? Foi esse ensinamento. Né? Jesus deixa esse ensinamento para nós, como se ele fala, olha, meu, ame o próximo como a ti mesmo. Né? Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o caminho. Né? Esse é o caminho que nós temos que trilhar para que nós possamos, então, lá na frente, quando retornarmos para a pátria espiritual, retornarmos melhores do que viemos. Né? Quando nós encarnamos aqui no planeta, a gente traz aí as duas malas, né? As malas das coisas boas que nós já fizemos, né? Das nossas virtudes, e a mala daquelas coisas que ainda a gente não consegue, né? Vencer, daqueles defeitos, né, daquelas falhas. Enfim, nós quando reencarnamos aqui, trazemos essas malas. E quando nós desencarnamos, voltamos para a espiritualidade com elas. Né? Agora, qual que é o objetivo da nossa vinda para esse planeta escola? É nós enchermos a nossa mala de virtudes e esvaziarmos a nossa mala de falhas e defeitos, né? Então, conforme a gente volta lá para a espiritualidade com a nossa mala mais leve de defeitos, é óbvio que nós vamos progredindo espiritualmente, não é verdade? Assim como é aqui, né? Ora, a gente não dá uma tarefa para uma determinada pessoa se a gente não tem a certeza que essa pessoa vai conseguir cumprir, né, a sua tarefa, que ela está preparada, né? Então, como que nós vamos querer habitar um mundo melhor ou sermos melhores se não nos melhoramos? Então, isso é muito importante, né? Essa pandemia está nos dando essa oportunidade para que nós possamos nos melhorar, né? A oportunidade de estar atento, de olhar ao lado para ver as pessoas que estão aí necessitadas, né? Isso é muito importante. A gente vê que tem muitas pessoas aí necessitadas, né? E nós, como espíritas, temos a obrigação, né, de praticar a caridade, porque nós compreendemos, né? Então, as nossas casas espíritas, elas estão fechadas ao público, mas todas as casas espíritas continuam com as suas campanhas, né, de arrecadação de alimentos, de roupas, de calçados, né? Para quê? Para que possam continuar, né, ajudando, auxiliando aquelas famílias que já eram auxiliadas antes da pandemia e que com a vinda dessa pandemia a coisa piorou, né? Ficou pior, então tem mais famílias aí que estão necessitadas. E com o passar do tempo, agora nós vamos ver mais famílias ainda precisando, porque nós estamos vendo aí no noticiário que muitos chefes de família, mães e pais de famílias que trabalham fora, né, estão sendo demitidos, dispensados, né? Então vão ser mais pessoas que vão estar aí necessitando. Então, agradeço desde já a paciência e a compreensão de todos, né? Estamos estudando todos juntos esse livro maravilhoso do Chico, né, ditado pelo Emmanuel, psicografado pelo Chico, A Caminho da Luz, que vai nos mostrando, né, nos dando aí uma boa base para que nós possamos fortalecer cada vez mais a nossa fé, né? Sempre nos lembrando que não existe pátria, bandeira, cor de pele, nada disso, tá? Nem religião, todos nós somos filhos de Deus, todos nós, né? Somos filhos do mesmo Pai. Então precisamos nos auxiliar mutuamente, independentemente de qualquer coisa que a gente pense diferente.
Então, que Jesus nos abençoe. Vamos, se Deus quiser, ter uma semana maravilhosa, como foi a semana passada, e pedir a Deus, nosso Pai, para que na próxima semana nós possamos estar novamente aqui neste canal, Ricardo Savassa, para nós continuarmos o nosso estudo, né, o nosso estudo do livro. Tá ok? Então, se não podemos ir na Casa Espírita, vamos procurar aí na internet, que tem muita palestra, muita coisa boa aí para a gente ver e matar um pouquinho a saudade. Tá ok? Que Jesus nos abençoe a todos.